Manda ver. Pode ir. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começamos agora a 26ª edição do Academia PP, agora no mês de junho, mês do frio, mês das festas juninas, mês da Copa do Mundo. O Academia PP tem o objetivo do intercâmbio de informações entre profissionais do mercado de publicidade e propaganda, de marketing, e professores e coordenadores dos cursos de publicidade de todo o Brasil. As edições do Academia PP acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, mensalmente. Geralmente às segundas, terças-feiras do mês. E são transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom. A gravação ela é disponibilizada, na verdade, posteriormente no canal da PP Brasil no YouTube, depois das gravações. Em 2026, o Academia PP conta com o apoio do Master Globo, do Ibope, da Record e também do SBT. Nossos agradecimentos. Pessoal, a gente gostaria de lembrar que o Academia PP é um bate-papo. Por ser um bate-papo, é interessante que vocês façam apontamentos e vocês podem usar o chat ou levantar a mão. Pedimos também que vocês mantenham os microfones desligados e, se possível, as câmeras ligadas, abertas, né? E hoje o nosso convidado é o pai do Arthur. Mas além de ser o pai do Arthur, que é muito importante também, ele tem formação em publicidade e em tecnologia da informação. Ele possui sólida trajetória no ecossistema do marketing digital, unindo tecnologia, dados e estratégia para transformar percepções em decisões de negócio. É CEO da Polis Consulting, participou de projetos estratégicos de inteligência digital para marcas como Secom, CIA, Natura, Globo, Warner, Artplan, Rock in Rio, W mais K, Publicis, W Macan e entre outros infinitos aí produtos e marcas. Com o tema de hoje, de junho, por que não podemos deixar para o social listening daqui para frente? O nosso convidado é o Gil Carvalho, CEO da Polis Consulting, para o nosso bate-papo com os professores e coordenadores e talvez profissionais e estudantes que também estejam participando do nosso bate-papo de hoje do Academia PP. Seja bem-vindo, Gil, ao nosso bate-papo, ao nosso encontro de hoje. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde a Boa todos tarde. e a todas, né? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Já vi aqui muitos rostinhos conhecidos. A minha professora e mestre aí, a Irene, né? Que São seus fãs? eu sou fã dela, na verdade, fã de vários aqui, e vou compartilhar um pouco do meu conhecimento aí adquirido aí ao longo dos últimos anos. Bem, vou compartilhar com vocês a apresentação. Posso começar aqui, Postigo? Pode começar. Eu vou deixar um espaço para você falar, um tempo e um espaço. E a gente gostaria que o pessoal interagisse e depois a gente passa para perguntas e você tem todo o espaço do tempo aí, até, na verdade, às 14h30, né? Não, às 15h30, para você poder passar essas informações que eles tanto queiram. E me parece que depois você vai passar também algumas dicas, vai passar alguns comandos, algumas coisas assim, né? Isso, exatamente. Eu vou compartilhar dois painéis e mostrar um pouco na Tá. prática como funciona essa dinâmica aqui de tudo que eu vou falar. Pode ir que tá tudo, a gente consegue entender, tá vendo, a tela tá funcionando direitinho. Maravilha. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ver aí, né? Você Perfeito. tá em São Paulo, Gil? Estou em São Paulo, isso. Legal. Sou baiano de nascimento, mas moro aqui há algum tempo. Pode começar. Vamos lá. Perfeito. Então, vou falar de um tema que é meu dia a dia aqui na empresa, né? E com hoje quase 100 clientes aí, grandes marcas e empresas do setor público e privado também, que é o social listening. E com, né, o avanço da IA, com toda essa necessidade de ouvir o consumidor e fazer uma entrega mais focada no consumidor, o social listening ele saiu de um papel ali de bastidor para ele participar mais ativamente da estratégia de marketing. E aí eu vou falar, aproveitar, eu estou aí, iniciei um mestrado
na linha de marketing e meu objeto de estudo é o social listening e as teorias relacionadas. Então, eu vou falar um pouco disso também, juntando aí o rigor acadêmico com o dia a dia e a prática do social listening. Como eu já fui apresentado, né? Depois a gente vai certamente compartilhar esse material. Aqui está um pouco da minha trajetória e eu sempre coloco o Arthur porque é o motivo, um dos grandes motivos de todas as coisas que eu faço, né? E ele acompanhou desde a faculdade, ele estava lá, a Irene viu ele muitas vezes na câmera durante o TCC e tudo mais, e hoje ele já está maior. E vamos lá. Eu vou começar com um dado que foi levantado aí no início desse ano, a Brandwatch, que é uma das principais plataformas nesse segmento no mundo, né, e uma das primeiras plataformas globais que surgiu lá em 2008, junto com o nascimento de algumas redes. Eles fizeram um grande estudo, analisaram quase 1 milhão de conversas e eles detectaram que 99% das conversas que falam de marcas, a marca não está envolvida na conversa. Então, a marca não está participando dessa conversa. Esse é um número que chocou bastante, porque se a marca ela não está participando dessa conversa, ela não está ouvindo essa conversa, né? Quem está ouvindo, né? Quem está interagindo com esse consumidor? E aí eu vou explicar um pouco da evolução do social listening e como chegamos aqui. O social listening, ele, ele veio lá das linhas de pesquisa tradicional. Então, antes, para você entender seu consumidor, você precisava fazer uma pesquisa, e aí uma pesquisa com as perguntas autodeclaradas lá, para entender a opinião desse consumidor. Com o surgimento das mídias sociais, as empresas elas passaram a contar com o monitoramento das mídias. Então, eu colocava lá minha rede, meu perfil, e o consumidor falava diretamente na minha página lá, e era um meio de falar com o consumidor. É, Depois de um tempo, isso se expandiu, né, e o uso da internet ele se massificou, e as pessoas começaram a falar em outras fontes que não a marca diretamente. Às vezes eles queriam só relatar uma experiência negativa ou positiva com determinada marca, mas ele não queria ir lá na página da marca e não queria marcar a marca em determinadas páginas. E aí, com isso, o social listening ele se tornou necessário, porque era necessário ouvir os clientes nesses lugares que não eram as mídias sociais proprietárias, eram blogs, fóruns, portais e até na própria mídia social, mas no perfil próprio. E após o social listening, que é essa escuta, né, essa capacidade de ouvir, hoje a gente evoluiu para um social listening multimodal com IA, que é isso somou uma capacidade, antes, para vocês terem uma ideia, para você entender a opinião do seu consumidor, um analista ele ia lá, lia todas as conversas, marcava, né? Colocava uma etiquetazinha em cada conversa para depois entender o teor da conversa, a positividade, a negatividade e tudo relacionado. Com a IA, isso teve uma grande evolução, porque hoje você consegue sintetizar, e eu vou mostrar isso na prática para vocês, milhares de conversas, milhões de conversas, vocês conseguem com um botão entender o teor daquela conversa e quais são os tópicos de relevância. E aí, uma teoria importante, né, para entender a importância de ouvir, de falar com esse consumidor, mas de ouvir esse consumidor e retroalimentar a conversa com base, porque muitas vezes o que a marca fala não é o que o consumidor quer ouvir, não é a conversa que o consumidor vai gerar sobre ela depois, né? Então, a gente tem uma teoria que diz que é o triálogo, né? Que hoje a gente avançou para a marca falar, o consumidor, né? A escuta do consumidor. Porém, a marca ela precisa construir uma comunidade ali, né? Ou ela precisa se apropriar dessa comunidade que existe, que une todos os propósitos, né? Os produtos e fala do uso desses produtos no dia a dia. E aí eu vou falar um pouco do social listening estratégico, que as conversas elas estão acontecendo agora. Se a gente abrir, né, as plataformas, a gente vai ver que tem milhões de conversas acontecendo sobre os mais diversos assuntos. E é importante
para um social listening estratégico, escutar essas conversas, ou seja, monitorar o que as pessoas estão falando, marca, veículos, influenciadores, interpretar essas conversas, então extrair o teor da conversa, o sentimento é bom, o sentimento é ruim, e isso parte da individualidade de cada pessoa que está interagindo nas redes sociais, mas isso se torna massivo, né? Então tem que ter as empresas têm que ter uma capacidade de entender os assuntos no geral, porque ele não vai muitas vezes tratar cada assunto, mas a empresa vai entender os gaps baseado na totalidade. O contexto é importante, muito importante no social listening, porque importa, e eu vou dar um exemplo bem banal para vocês, se eu falo de uma marca, eu gero um impacto. Agora, se a Virgínia fala, tem que falar da Virgínia, né? Porque gera muita conversa e tem marca, né? Se ela fala de algum assunto, o impacto ele é bem maior. Então, as empresas elas precisam medir quem está falando, como está falando, qual a relevância, o que eu priorizo, quais temas eu preciso trazer para dentro, discutir, colocar na priorização. Então, o contexto é muito importante e esse antecipar ele pode ser lido também como uma ação. Os clientes muitas vezes perguntam, né, qual o melhor social listening? É o social listening que gera uma ação lá no final, que você consegue mudar alguma coisa na empresa, mudar um ponteiro, mudar uma decisão. E eu vou abrir até alguns cases aqui depois, onde vocês vão poder ver o que, onde, né, existe essa mudança, essa possibilidade de atuação. E aí uma teoria que eu trouxe também para falar um pouco disso, né, é uma teoria do market sense, né, que é esse marketing que funciona como um radar para você ter esse contato com o seu fornecedor, com o seu consumidor, e entender as necessidades deles e trabalhar na necessidade dele para gerar o crescimento da empresa ou gerar modificações na empresa que gerem esse 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 elo, né? E também tem o Consumer Link, que é essa capacidade da marca de se conectar com o cliente. E a conexão, né, o cliente, aquela teoria, né, do job to be done, o cliente ele não compra um produto, né? Ele compra alguma coisa que vai suprir uma necessidade dele. E muitas vezes a marca ela está lá, ela é escolhida por causa desse desafio que ele tem que fazer, alguma coisa que ele tem que resolver na vida dele, né? Perfeito. Bem, e aí trazendo lá, a gente falou um pouco de pesquisa, né, dessa evolução do social listening, a gente tem as diferenças hoje, né, da pesquisa. A pesquisa é muito importante, ela continua sendo importante e ela será, sim, sempre importante, mas ela tem alguns fatores quando eu uso social listening, quando eu uso pesquisa, né? O social listening, ele tem a vantagem de ser massivo, contínuo, em tempo real. Eu consigo saber agora o que está acontecendo sobre qualquer assunto. A gente conversou com um VP de um grande banco recentemente e ele falou: Olha, eu recebo relatórios aqui sobre tudo que está acontecendo, mas eu sinto um pouco a falta de entender o real time, né? A estratégia agora, né? O que está acontecendo depois que eu coloco a coisa na rua e tudo mais. Quando, de repente, o dado chega para mim, ele já chega velho, né? E o socialista tem essa capacidade, né? Eu coloquei uma campanha no ar, eu consigo abrir agora e entender. As pessoas estão falando mal, as pessoas estão falando bem, entrou em uma crise, o meu discurso não foi aceito, gerou alguma transformação ou não, gerou resultado. Eu preciso retrabalhar essa campanha, modificar o tom. Então ele tem essa possibilidade, que a pesquisa ela demora um pouco mais, né? Porque vai ter todo o levantamento, depois vai ter que trabalhar esses dados para vocês chegarem a alguma conclusão, né? A pesquisa tem o risco do viés, que você vai perguntar, né? Você já está perguntando e a pessoa vai falar, nossa, estou respondendo para eles, eu vou responder mal? Não, eu vou responder bem, né? E muitas vezes a opinião é oposta para não se expor. Ô Gil, E deixa eu te interromper. A pesquisa de rua hoje é muito rara, né? a pesquisa de rua ela é mais rara, mas que hoje se utiliza muito mais para política, assim, né? Para opinião pública. A gente tem até alguns parceiros que atuam com essa pesquisa digital mesmo, né? Com os painéis, com os recortes. E a velocidade é um pouco maior também. Mas Tá. mesmo assim tem nessa curva. Mas você tá correto a sua colocação. Bem, aí como o social listening tem um fluxo contínuo de dados, então a gente consegue ter essa resposta mais rápida e espontânea, porque as pessoas estão falando lá, muitas vezes você não pediu a opinião dela, e ela está falando, olha, eu fui Oi.
Opa, alguém tem uma dúvida? Tem alguém, vou pedir para desligar o microfone. Isso. Ah, perfeito. E, e muitas vezes o problema, nem todo mundo fala, às vezes a gente aqui, né, vai pensar um pouco e falar, nossa, mas eu não fico na internet falando mal das marcas ou falando bem ou gerando qualquer tipo de informação. Mas tem milhões de brasileiros que estão fazendo isso a cada momento também. Eu vou mostrar um pouco isso na prática, né? Bem, e aí o social listening ele é muito bom, ele é um fator, né, uma metodologia super utilizada, porém ele tem também umas questões que tem que ser observado, né? Alguns gaps que tem que ser observado. Isso é para a gente não cair também no uso que pode gerar algum desgaste e não gerar relevância no final das contas, né? Gerar aquela questão acionável. Temos um efeito do mascaramento, que é um pouco do exemplo que eu usei da Virgínia e do Gildevan falando, né? Porque tem o peso, tem o contexto, então, além de olhar o que se fala, eu tenho que olhar quem fala, eu tenho que olhar a, a relevância desse conteúdo. Então, o engajamento, muitas vezes, tem uma pessoa lá falando, e se eu olho só a conversa, o teu é super negativo, e eu posso falar, tem uma crise aqui. Mas muitas vezes, se você olha os dados de relevância, a pessoa tem 2 seguidores, segue 1.000 pessoas e tem 3 engajamentos, né? Então, é importante também, além de olhar a conversa, o que se fala, quem fala e como fala, e trabalhar isso. Então, é necessário sempre olhar para não cair nesse efeito de mascaramento, né? De olhar, olha, tem um grande volume ali, e a gente vai tomar uma decisão aqui baseado nisso, olhando somente o volume, né? Tem que olhar todo o contexto, né? Bem, a falta de direcionamento, eu tenho que ter claro as necessidades e os desafios que eu tenho na empresa antes de abrir uma plataforma e começar a monitorar. Então, eu tenho que entender quais são meus desafios hoje, né? E configurar esses desafios para que eu consiga os resultados desses desafios. E muitas vezes a gente vai começar mais abrangente e depois vai direcionando o desafio. A gente não pode ignorar o sentimento prévio. Então a gente tem que entender nosso consumidor, fazer um diagnóstico primeiro para começar o monitoramento e entender. Olha, meu sentimento está 40% positivo. Isso é bom ou isso é ruim? A gente tem que olhar a régua e entender, olha, na minha indústria, como é o sentimento, né? Meu concorrente, como está o sentimento? Porque às vezes um sentimento de 40% é ótimo, dependendo do segmento. Às vezes é péssimo se o meu concorrente lá tem um sentimento de 80% positivo e o meu tá 40%, tem alguma coisa errada. E aí eu começo a trabalhar e entender, qual é o meu problema? É na jornada do consumidor? É no frete, na compra, no uso? E aí tem uma série de fatores. Então, é necessário olhar também para esses pontos para conseguir contextualizar. Bem, aqui eu trouxe algumas forças, né, do social listening estratégico. A gente tem a estratégia da ambidestria, né, ou ambidestra, que é o falar e o ouvir. E a gente cria um ciclo, né? Porque eu falo com o meu consumidor, baseado em minha estratégia, mas eu estou disposto a ouvir esse consumidor e alimentar a conversa, como eu me posiciono, baseado em como esse consumidor ele enxerga a marca ou ele está disposto a interagir com a marca, né, nesse ambiente digital, né? Isso para a gente ter esse equilíbrio também, porque se a marca só, eu coloquei na minha régua aqui que eu vou gerar 30 posts no mês, um post por dia. E aí eu já coloquei minha régua, já planejei tudo e vai ser isso. Eu não dou espaço para o que está acontecendo em real time, para o que o consumidor realmente, como ele interage, o que está acontecendo, né, no universo ali das mídias sociais, ou na vida desse consumidor. Então, é necessário que essa estratégia tenha esses pontos de modificação baseado no que esse consumidor ele está conversando também, né? E a gente fala aqui do lado um pouco, né? Reconfigurar o processo em tempo real, que é isso, ter essa abertura para falar, olha, a gente planejou um post aqui para o Dia dos Namorados que a gente já iniciou a campanha com crise, então vamos revisitar e vamos redesenhar a estratégia ou adaptar a estratégia para que isso funcione melhor, né?
Então, detectar as crises em pico, direcionar investimentos com dados e personalizar experiências de marcas. O social listening também tem esse poder, né? Eu consigo saber em tempo real quando a minha crise ela está no ápice ou quando a minha crise está acabando, tem o declínio. Eu posso mostrar para vocês também uma crise recente que a gente teve aí no mercado, né? Que é a da IP. Quem não tinha um produto com o final ali do lote um. E a gente consegue ver nitidamente, né? Quando a crise ela atingiu um pico ali, depois quando a coisa foi se estabilizando também. Bem, a marca, ela, assim, a gente está falando aqui de melhores práticas, né? Um ambiente ideal. Para ela se relacionar melhor na internet, ela tem que ter esse antropomorfismo ali, né? Ela tem que ter um lado humano forte. Essas marcas que têm esse lado humano, a gente consegue ver que elas têm um melhor aproveitamento das conversas do público e uma favorabilidade melhor. E tem um relacionamento, uma qualidade de relacionamento com o cliente melhor. E a gente vai ver já que essa qualidade de relacionamento ela é importante, porque quando a crise vem, a gente tem que também ter o tom para lidar com esses clientes, né? E se a gente tem esse relacionamento mais humano, né? Se a marca não tem esse uso só, esse relacionamento ferramental, né? E pragmático ali, não, eu preciso, eu vou usar, não é só um desodorante, né? É um produto que vai me proporcionar ali uma sensação de conforto e bem-estar durante 24, 72 horas, que são as promessas, né? Então é importante a marca ter isso, né? Essa percepção de traços humanos, né? O relacionamento socioemocional, ela vai conquistar ali uma alta lealdade, os clientes vão em defesa da marca, se ela é só um objeto, ninguém vai lutar por um objeto, o pessoal não vai se expor por isso, né? Então, geralmente, a qualidade do relacionamento, se a marca se posiciona como objeto, é um pouco mais sensível. Bem, e aí, a gente falando de consumidor, a gente tem alguns tipos de consumidor, academicamente comprovado, né? Por estudos, a gente tem desses consumidores que mais falam na internet, temos os guerreiros, né? Os ativistas, que estão dispostos a discutir ali, e usam a marca e as bandeiras que a marca defende, ou o posicionamento da marca como um ponto de se movimentar nas redes sociais. Tem os campeões de marca, que celebram os esforços da empresa, né, amplificam as mensagens positivas espontaneamente. Tem os consumidores conscientes também, que focam nas mudanças de hábito, né, que se importam mais com sustentabilidade, com responsabilidade social. E aí, pegando voltando para a crise, né? A gente falou um pouco de crise ali nos slides anteriores, e na internet é muito fácil entender quando acontece uma crise. E tem marcas que se movimentam muito em prol das crises, porque elas estão sempre com risco de crise muito forte. Outras menor, mas se a gente for classificar dois tipos de crise, né? A gente tem a crise de performance, que é uma crise que se resolve mais rápido, e tem uma crise de valores. Quando a crise de valor ela é mais séria na internet também, ela é mais difícil do consumidor ou dessa pessoa que se dispõe a ir falar, a conversar, a dar sua opinião. Porque quando é performance, quebrou o carro, ou aconteceu, recebi um produto quebrado, dá para trocar, dá para fazer, mas quando a questão é o valor, essa mudança ela é um pouco mais complexa, né? Então tem o conflito de crenças, tem o distanciamento, a raiva, né? E esse consumidor, ele vai ser mais agressivo com a marca se a marca trai a confiança dele por algum motivo, né? Se posiciona de uma forma que é diferente do que ele acreditava que a marca deveria fazer, né? São as marcas que abraçam causas que não são as causas do consumidor. Isso, às vezes abraça até uma causa que não é autêntico aquele abraço, Sim, né? E vai se posicionar para aquele caminho porque é o caminho que vende mais, né? sim. E muitas, o consumidor ele percebe essa superficialidade também, né? E a gente falando um pouco, né, do desenvolvimento do social listening, o mercado de influenciadores ele evolui junto.
no social listening, não tem como falar de social listening sem olhar também essa relação, né? Quem está falando da marca, e muitas vezes é uma oportunidade de olhar quem está falando ali para se apropriar e trazer esse influenciador para dentro de casa, né? Se é um influenciador que usa o produto, que usa o serviço já, né? E antes, no modelo antigo, esse influenciador era só um megafone ali. Então, alguém que vai disseminar a conversa da marca. Então, eu quero me posicionar desse jeito aqui. Eu contrato um influenciador, ele vai falar do produto, a gente vai vender ali durante, ou vai ter o sucesso da nossa campanha. E hoje em dia, esse influenciador ele tem sido mais estratégico, né? Então, as discussões elas têm sido um pouco mais profundas, porque o próprio influenciador ele é um sensor, não mais só alguém que vai expandir a conversa, mas vai ser alguém que vai dar o termômetro ali. Então, é importante, além de monitorar a internet como um todo, né? Monitorar esse influenciador, as ações. Tem muitas empresas hoje de influenciador que atuam com esse modelo de social listening. Então, eu fiz uma campanha para uma marca de beleza e aí contratei 200 influenciadores. Eu vou analisar toda a conversa em tempo real de cada um desses influenciadores, as publicações, a resposta do público e eu vou adaptar essa campanha em tempo real, baseado nas crenças da marca também. Então, tem esse, esse relacionamento. E aí eu vou entrar um pouco nos cases antes de entrar com vocês aqui na plataforma para mostrar algumas coisas de como isso funciona no dia a dia, né? É super Então, legal. temos bastante cases, trouxe alguns aqui. A gente tem uma parceria antiga com o Rock in Rio, então a gente já cobriu junto com a Rock World alguns festivais do grupo, né? E o Rock in Rio é um exemplo de evento que tem essa ação imediata, né, do que acontece nas mídias sociais. Então, é muito importante para eles sempre analisar as conversas para não só responder a crises, mas para melhorar a experiência. Eles se importam muito com a experiência de cada do consumidor, né? Que vai ao evento. Então, se falta alguma coisa e eles identificam, eles ajustam isso no dia seguinte. É incrível como a dinâmica funciona, né? Se tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, mas isso funciona em grande escala também. Então, se o transporte é uma questão, e isso apareceu como um tema ali nas conversas online, no outro dia o transporte vai estar melhor. Se falta bebedor em um determinado local lá do evento e gerou muita fila, no outro dia vão ter vários bebedores em vários lugares. Então, esse é um exemplo prático, né, de monitorar, entender, qualificar e gerar uma ação ali para as áreas responsáveis, né? Então, o The Town também, um festival que surgiu do grupo aqui em São Paulo e a gente também faz esses acompanhamentos. Aí tem um exemplo que no último show do Bruno Mars, o microfone quando ele entrou não estava funcionando e estava baixo, né? E o pessoal de casa assistindo o Multishow, eles identificaram isso, e falou: "Nossa, o microfone está estranho". E começaram a aparecer conversas. E imediatamente, com essas conversas, eles conseguiram detectar uma coisa que ali, né, no calor do momento, não era tão clara. E eles resolveram. Bem, temos alguns cases com o BBB também. O BBB é um dos eventos, assim, né? É um fenômeno porque sempre gera muita conversa. As pessoas falam muito, as pessoas querem entrar na conversa, querem participar. E a Globo, ela monitora ativamente tudo que está acontecendo e gera mudanças também, baseado nessa experiência para que o reality aconteça de uma forma que o público se conecte mais, né? Então importa para eles e para os patrocinadores também o que está acontecendo, as estratégias elas são direcionadas e muitas vezes o ponto ali, né? Os objetivos estão direcionados ao volume de conversas e à qualidade dessas conversas também, né? Temos um case recente que a gente também soltou lá nas nossas mídias sociais, que a gente fez com a Globo. O case da novela Vale Tudo também, que nessa edição foi um grande fenômeno e gerou mais de 5 milhões de conversas também, né? E a Globo também, ela tem um trabalho muito forte social listening, tem uma área
que atua ativamente para alimentar as outras áreas e entender o sucesso de cada produto e esse monitoramento do produto para gerar insights acionáveis também. Um outro exemplo é o Mundial de Clubes, que a gente cobriu com a Cazé e com a Globo também. E entrando aqui em um tema que também está aí, né? A Copa está chegando, as eleições também. A gente fez um estudo recente com um dos nossos parceiros, a Indol. A Keila conduziu esse estudo, né? A Keila Silva, um profissional que a gente admira muito, para entender a temperatura das eleições. A ideia é que a gente tenha um pós-estudo também e entender o que estava nesse cenário, né? A gente tem uma plataforma que ela consegue ler com a IA as conversas baseada em redes e consegue entender a conexão dessas conversas ali, né? E com isso a gente detectou aqui que o termômetro, né, agora ele é de desconfiança, o status, né, desconfiança política, é um ceticismo dos eleitores. Muitas das conversas envolvem ali, né, essa disputa do Lula e Bolsonaro, o apoio dividido do Lula, ele leva 14% ali das conversas, e a desconfiança em relação à mídia, né? Uma descoberta bem interessante é que as pessoas elas estão confiando mais em sua rede de contatos do que as informações que saem na mídia sobre política, né? Então, eles procuram mais as pessoas que estão próximas ali, os familiares, os amigos, e confiam mais nessas informações também. Eu vou compartilhar com vocês essas informações. Opa, pulei aqui uns slides. E falando do social listening, dessa questão dos dados para a educação, né, para esses profissionais que estão vindo aí, né, o social listening, ele requer, o bom social listening, ele tem algumas características que devem ser levadas em conta, né, que é o pensamento crítico para analisar essas conversas, identificar vieses e contextos também, essa leitura contextual, né? Entender o ambiente cultural, político. É, se eu monitoro uma marca e eu só olho para a marca e para os interesses da marca, eu estou perdendo uma série de oportunidades ou estou muito exposto a crises e eu posso me comunicar na hora errada, eu posso não entender o que está acontecendo no território em si, né? Então, essa leitura cultural é muito importante. Entender o que está acontecendo é, no momento é muito importante. E tecnologia. Hoje é desafiador monitorar, né, a internet. E esse monitoramento, efetivamente, ele se dá por plataformas, porque são muitas conversas. Assim, um ser humano, para ele ler de informação por dia e entregar um relatório sobre isso, é um número que a gente testou, né, uma oportunidade. A gente conseguiu ali na média ler 1.000 conversas por dia, considerando que tem conversas que são uma linha e tem conversas que são 2.000 caracteres, né, ou 2.000 palavras. É, Agora imagina isso multiplicado por milhões, né? Então é necessário ter plataformas, ter automação, e é disso que a gente vai falar um pouco agora também. Bem, deixar uma frase para vocês. Até aqui, também vou deixar um espaço aí para a gente tirar algumas dúvidas, né, se vocês tiverem, e a gente avança para as demonstrações, né? Mas queria deixar essa reflexão com vocês, né? O futuro do marketing pertence às organizações e aos profissionais capazes de ouvir antes de reagir, né? Quem aprende a ouvir, lidera. Legal. Terminou a parte teórica? Terminamos. Antes da demonstração prática, né? Alguém tem pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Levante a mãozinha. Por enquanto, ninguém. A nossa querida Mel, também diretora da APP, está lembrando que ainda quem não informou o nome, o e-mail e a instituição que representam, registrem no chat
para que possam responder, para que possam receber em breve o seu certificado de participação, um certificado pela APP. Nenhuma pergunta? Vamos para a demonstração, depois a gente passa para a pergunta. Acho que a Irene está com a mão levantada ali. A Irene está com a mão levantada? Não vi. Desculpa, Irene. Sempre bem-vinda. Obrigada, Agora que eu vi. imagina. Desculpa, agora que eu vi o amarelinho lá. Ah, Gil, primeiro, uma delícia, né? Estar aqui te ouvindo. E tem uma coisa que eu estou muito interessada em inteligência artificial, fazendo cursos, ou seja, a gente está nessa transição, né? Entrando. E eu fiz um workshop recentemente, passando o dia só usando inteligência artificial. Eu queria saber, não sei se é isso que você vai entrar com demonstração, mas é justamente quando você falou naquele um dos quadros que é Social Listening mais IA, né? E uma das coisas que eu mais ouço é que a inteligência artificial não lê as redes sociais. Então eu queria saber como é que você usa inteligência artificial com o Social Listening. Maravilha. Ótima pergunta. É, a inteligência artificial nessa frente de socialista, né, ela já vem sendo desenvolvida e utilizada há muito tempo, até antes desse boom, mas em um ambiente, eu vou mostrar direto na plataforma para vocês verem como a IA trabalha, porque tem um desafio tanto de monitorar diretamente com a IA, né, porque o monitoramento, ele requer alguns acordos, e regulação. E a plataforma que eu vou mostrar para vocês, no caso a Brandwidth, ela tem esses acordos, né, com a Meta, com o YouTube, com todas as redes sociais, e tem uma série de regras que eles têm que seguir para trabalhar esse dado. Então, o dado que é trabalhado na plataforma, ele não escoa para as IAs fora desse contexto de plataforma. E vice-versa, né? Como as IAs elas não têm esses acordos, e por questões de privacidade, né? Tem uma série de questões de GDPR, né? LGPD, que essas plataformas elas respeitam, então os dados eles acabam não saindo de um para o outro, mas existem algumas formas de otimizar isso, né? Hoje as plataformas têm API, que de repente a gente pode fazer a conexão direto com a API, baixar esses dados. Aqui mesmo dentro da Polis, a gente tem uma área de inteligência, né, que a gente chama carinhosamente de Loxias, e esse dado é trabalhado, porque os clientes querem usar os dados que são coletados com todo o poder de processamento da IA para tornar esse processamento, essa divulgação e disseminação de dados na empresa, ela mais rápida. Então, tem o uso direto na plataforma e tem a possibilidade de extrair esse dado para fazer essa leitura dentro das IAs. Mas a leitura direta realmente, ela hoje, pelo menos, não é possível, né? Por causa dessas questões de privacidade. Porque, por exemplo, existe uma regra na Meta que eu não posso identificar os usuários da Meta para fins políticos, para fins de repente, personalização. Então, eles podem usar esse dado dentro da plataforma deles, né? Mas de fora não é possível. Então, assim como tem na Meta, tem no Twitter, no X, no YouTube, tem suas regras. E por isso, respondi a sua pergunta. Mais alguém com pergunta? Tem um monte de funcionários, colaboradores seu aqui participando também, né? Alguém quer perguntar? Não? Então vou ir para a pergunta. Posso ir? Ninguém? Então lá. Gil, a proposta da Academia PP é, na verdade, também integrar, também não, é integrar o corpo docente, alunos, ao mercado de trabalho. Você acha que as faculdades, as universidades, elas têm feito um bom trabalho para trazer o social listening do mercado para a sala de aula e contribuir para que a sala de aula eh, seja proativa dentro dessa área de trabalho também? Ou seja, a integração entre mercado e trabalho tem funcionado bem com as faculdades? Perfeito. Boa pergunta.
Eu conheci o social listening na faculdade, né? Eu conheci em uma aula da FAP e eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, né? Estou aqui 9 anos depois. Então já existia uma semente, né, dessa integração. Porém, eu acredito que isso poderia ser um pouco mais massificado, né? Hoje os profissionais eles desconhecem o social listening e não só na graduação, mas a gente tem constantemente feito palestras e aulas em mestrado, doutorado, e muitas vezes a gente encontra lá 80% dos profissionais nunca ouviram falar do social listening, assim, né? Então eu acredito que tem um trabalho a ser feito aí, né? Tem muito espaço para a gente trabalhar. Como eu conheci na faculdade, assim, eu acredito muito na educação e a educação teve um impacto gigantesco em minha vida. Eu tenho como um desafio pessoal aqui na Polis também da gente ter essa frente. Então a gente já tem alguns projetos acontecendo, né? E muitos dos nossos estagiários, eles são alunos que de repente fizeram projetos com a gente e vieram trabalhar conosco na Fapcom, né? A gente tem uma iniciativa aberta na FGV, a gente já fez algumas coisas com a FAP também, então a gente tem feito esse papel, mas realmente tem muito espaço ainda para trabalhar e tornar isso um pouco mais acessível, assim, essa informação. Tá? Por isso que eu te perguntei ali no meio da sua apresentação sobre a pesquisa de campo, né? Pesquisa de rua. Eu vejo em algumas instituições ainda o professor lá na pré-história ainda pedindo que a molecada vá para a rua, né? Com a canetinha na mão, né? Isso me assusta de vez em quando um pouco, né? Não que ela não exista, mas de uma forma muito remota, ainda, muito rara de acontecer, né? Uma outra dúvida que a gente possa perguntar para você é de que forma você acredita que esses cursos de publicidade e propaganda eles podem integrar melhor a análise de dados e o monitoramento digital nas disciplinas? Não só na disciplina de planejamento de pesquisa de mercado. De que forma todas as disciplinas, ou a maior parte das disciplinas, pode estar integradas no monitoramento de dados? Perfeito. É, Todas talvez sejam um desafio muito grande, assim, mas duas que eu acho que a gente poderia ter um começo mais efetivo seria planejamento, porque o planejamento hoje nas agências, nas marcas, elas utilizam muito social listening para entender, né, as hipóteses, para fazer pesquisas em tempo real, para entender o consumidor e mesclar esse dado com outras plataformas também. Então, eu acredito que uma porta de entrada até pelo uso do mercado em si, né, o planejamento, ele é um bom caminho. A área de BI em si das agências, porque geralmente é quem vai trabalhar esse dado, a área de insights, de IA, e, quer dizer, eu falei duas, mas tem três, né? E a área de mídia, porque é muito importante e a mídia é onde está ali o investimento, né? Então, e é onde a gente precisa ter a mensuração e vai ter o retorno mais assim, e tudo mais. Então, acho que nessas três frentes, assim, de integrar mais no BI, Sim. no planejamento e na mídia, eu acho que já seriam áreas para propagar esse uso, no dia a dia. Você falou em algum momento aí de alunos, estagiários e tal. Você contrata, né, alguns estagiários e tal. Quais são as competências, quais são as habilidades que você exige para que esse aluno trabalhe como social listening? Perfeito. Qual que é o seu olhar, né? O seu olhar crítico para falar, esse vem para mim. Maravilha. Eu acho que a criatividade e o pensamento crítico são fatores, e a atitude principalmente, né? Eu acho que o fator determinante para todas as contratações aqui na Polis é a atitude. Eu acho que os fatores técnicos a gente ensina, né? E como o social listening não tem tantos cursos, não vem da faculdade, a gente acaba ensinando bastante aqui. Mas a questão da atitude, da criatividade, a proatividade são esse pensamento crítico, né? Porque tem que se questionar, porque o número eu sempre falo aqui para o time, né? O número, se alguém contrata uma plataforma, né, com um alto valor de investimento, é porque isso tem que representar nas estratégias, tem que aparecer, né? Então é importante ter esse pensamento crítico e analisar essa é a melhor entrega para o cliente está fazendo o melhor uso desse dado, a gente pode, o que a gente pode melhorar dessa experiência aí dos nossos clientes. Então acho que seriam esses fatores, assim, né?
aproveitar a oportunidade para agradecer até a Andressa, né, que é uma das nossas, começou Andressa conosco. Camacho. Já, Ela também é embaixadora Nossa, aí os corações da Andressa. Ela foi minha aluna, e é embaixadora da APP. isso, acho que o perfil da Andressa fala muito, assim, né, do tipo de profissional que acho que funciona bem aqui conosco. Legal. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Você acredita que como que a gente pode equilibrar? Você falou muito em criatividade, né? E aí eu queria saber assim, é, como que a gente consegue equilibrar essa formação criativa tradicional, né, que já faz parte até do DNA da publicidade, do aluno da publicidade, com essa crescente demanda da análise de dados? Porque o aluno, Perfeito, quando ele entra na faculdade, quando ele opta pela publicidade e propaganda, ele nem pensa muito nessa coisa de análise de dados, né? Ele vai mesmo assim, eu sou criativo, porque se você pergunta no primeiro dia de aula, você pergunta, por que você veio fazer publicidade? Ele fala, porque eu sou criativo, né? E aí eu queria que você falasse, sugerisse, assim, como que a gente consegue equilibrar ser criativo, mas trabalhar com dados, trabalhar com referência, trabalhar com números? perfeito. Olha, essa é uma pergunta de R$ 1 milhão, viu? Eu vou tentar aqui, mas Sabe, porque eu sou professor de criação, né? E uma das coisas que eu falo muito em sala de aula é assim, não se cria do nada. Mas eles continuam criando do nada, né? Eles olham para o ar e falam assim, "Ah, daqui se tirou uma ideia." Eu falei, nada se cria do nada. A Raquel tá aí fazendo comentários. A Raquel é uma boa aluna de criação. Tudo tem que ter uma base, tem que ter uma base de referência, em né? repertório, né? Muito Tem que ter o importante. repertório, o radar tem que estar ligado, tem que estar concatenado. Eu vi semana passada, acho que eu estava numa viagem, e eu vi que aconteceu um evento, um fato no sul do Brasil, de um disco voador, né? Eu não lembro qual é a cidade, eu sei que foi no sul do Brasil. E logo em seguida, o McDonald's entrou, com uma campanha, com uma peça de disco voador. Isso é radar, né? Isso é social listening, isso é observação. Então, assim, essa criação não surgiu de uma luz, né? Ela surgiu de pesquisa, ela surgiu de dados. Então, daí a você que me parece que está sendo assim, quase que um papa do social listening, como se equilibra isso? Criação, ideia, insight e dados, e referências, e números. Perfeito. Obrigado aí pelo papo. Não, tô um pouco antes, aí, bem antes disso. É, isso é bem interessante. Existe um movimento no mercado, tem agências que hoje o cargo, né, não é mais BI ou Data Insights, né, Creative Data, né? Tem clientes nossos com centenas de profissionais nessa área porque para esse uso, né, para ter esse uso mais criativo do dado, mas realmente competir com a criação no início da faculdade, eu acho que é desafiador, a gente vai tratar com dados, e o social listening, ele tem uma questão, a Irene deve ouvir isso muito, vocês na sala de aula, né, eu sou de humanas, o social listening ele já começa para estruturar tudo isso, a gente usa a linguagem matemática, né, booleana. E aí o pessoal já fala, meu Deus, mas como a gente trabalha com publicitário, eu trabalho há 9 anos com publicitário, falando de dados, assim, né, e de experiência. Então eu foco mais nos benefícios da experiência, né, do que o social listening oferece, de criativo. E aí você vai ouvir pessoas que estão falando, é, e aí eu posso até pegar alguns exemplos aqui depois para mostrar para vocês, né? Então, de tudo que a gente criou, das campanhas e tudo mais, o desfecho vai ser essa mensuração, né? Entender esse pulso. Eu acho que é muito de como a gente apresenta isso também, né? Geralmente, em minhas apresentações, eu entro um pouco na parte mais burocrática, porque isso se apresenta, se aprende no dia a dia, né? E mais na parte de extração de insights. Talvez isso seja o ponto de virada ali para os esses profissionais novos, né, que estão entrando, eles olhem para o dado de uma forma mais carinhosa ali, né? Que eles consigam se Sim. ver fazendo isso, né? Que não como aquela coisa chata, porque eu acho muito divertido o que eu faço aqui e continuar, até falo pro pessoal, né? Quando eu tenho a oportunidade de fazer apresentações e tudo, eu falo, nossa, a parte divertida do trabalho é essa aqui, né? Mas a gente tem um monte
de exemplos aí, tem a Raquel, tem a Andressa, tem o time deles também, eu acho que pode responder melhor, né? O que te chamou a atenção do dado, porque são profissionais que poderiam estar, né? Criando e fazendo muitas coisas desse lado e resolveram direcionar suas carreiras para essa parte mais estruturada do dado, do insight, de se questionar, né? De provocar, de participar. E aí, para a gente não tem monotonia, porque a gente tem mais de 100 clientes. E a gente entra diariamente na estratégia do cliente para discutir. A gente não entra para discutir, qual dado. A gente entra para discutir, olha, o BBB vai acontecer, a estratégia é essa, a gente precisa entender e refazer a estratégia. Tem uma marca lançando o produto, tem outra. Então a gente entra nessas estratégias do dia a dia, eu acho que torna um pouco mais glamurosa aí a experiência com o dado. E essa experiência está em todos os departamentos, né? Na verdade, vocês começam lá do atendimento e vão até a mídia. Não dá para separar social de social listening e só existe aqui, nesse momento do trabalho publicitário, né? Está em todos os momentos, né? Isso, alguns momentos são mais evidentes, mas basicamente ele tá em tudo, né? Quando uma campanha começa, é importante entender a temperatura, o que já aconteceu, o que já foi feito, o que deu certo, o que deu errado, como o público se relaciona com aqueles temas especificamente, né? Então, é isso, tem dado aí na trajetória inteira. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda não apareceu, ninguém mais levantou a mãozinha. Você tem mais alguma coisa para mostrar? Eu iria só mostrar um pouco de como esse dado se apresenta e como a gente faz essa ponte, né, do dado pro. Então Eu mostra, vou, nós temos 5 minutos ainda, aí a gente vou entrar faz aqui uma bem apresentação. rápido. Eu falei para vocês que queria mostrar ali, por exemplo, de IP, né, da crise Sim. que. Estive na fábrica, não, passei na fábrica de P esse feriado todinho. Olha aí, tá super no tema aí já. Passei na É, cidade de Amparo. Passava na frente da fábrica aí e ia todo dia. o momento, ó, o momento da IP, ele é um momento melhor, né, do que os últimos dias aí. A gente chegou num pico de 120 mil conversas sobre a IP e hoje essa conversa estabilizou, né? E a gente consegue entender nesse tipo de plataforma de onde vem a conversa, qual o teor, né, dessa conversa, qual o sentimento dessa conversa, por exemplo. Os moradores de Amparo falaram para mim, os moradores, alguns, né, porque eu também entrevistei todos, falaram que nunca viram tantos helicópteros sobrevoando a cidade de Amparo. Se tornou um ponto turístico, né? Sim, isso assim que eles olhavam para o céu e parecia que estava em guerra a cidade de Amparo. Foi um negócio. Bem, então, o socialista ele te dá esse pulso, né? Então, por exemplo, hoje eu já consigo entender que a crise ele já está passando, as conversas já voltaram à normalidade, né? A gente consegue entender essas conversas e a gente pode entender hoje, por exemplo, o que as pessoas estão falando da IP, né? Detergentes IP era mais seguros, seguro que a vacina, detergente IP, vacinas. E aí o pessoal está relacionando a vacina, certamente. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bem rápida nesses minutinhos, é da importância, né, desse monitoramento de temas. A gente tem um monitoramento aqui da Boticário, por exemplo, né? E no social listening, os gráficos, tem muito gráfico, mas o gráfico aqui, eles são conversas, né? Então, qualquer ponto que eu clique aqui de um gráfico, eu vou entender aqui o que as pessoas estão falando. E aí, falando um pouco da IA, antigamente essas 7 mil conversas que teve nesse dia sobre Boticário, eu teria que ler manualmente, fazer uns tagueamentos para tirar a inteligência disso. Hoje em dia eu posso ir lá e falar, IA, resuma para mim, né? Então, a IA, ela tornou esse trabalho muito mais fácil, não muito fácil, né? Porque extrair insight e dar valor a dado é sempre um desafio, mas tornou a experiência, né, muito mais rápida para trabalhar com essa informação. Então, ele vai ler aqui as 7 mil conversas, vai me dar 5 tópicos ali e eu já consigo entender. Olha, nesse dia aconteceram essas coisas aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. Vou abrir o pico de hoje aqui para Você tem aí qual que é o operar. assunto do dia?
Isso, aí ele vai te falar quais são os assuntos do dia. Enquanto ele vai abrindo aqui, ele já volta aqui, eu vou mostrando algumas coisas adicionais para vocês aqui. Então aqui, né, a conversa de... E cada gráfico desse ele fala muito, né? Esse aqui, por exemplo, ele fala os assuntos que estão se tornando frios, as pessoas estão deixando de falar, e os assuntos que as pessoas estão começando a falar de Boticário, por exemplo. Mas eu consigo ir no nível que eu consigo identificar quais são os produtos mais falados por segmento. Então, quando se fala em maquiagem, as pessoas falam mais de batom. E eu consigo entender o que falam de batom, qual o sentimento do produto, né? Quais são os grandes temas relacionados. Aí voltei aqui. Então ele fez a leitura aqui dos temas e ele me diz aqui quais são esses temas, né? Então, nesse dia teve ofertas promocionais, que sempre tem, né? Experiência Uhum. do cliente, aqui tem os diversos depoimentos, refletem a experiência de clientes, né? A gente pode ver aqui o que as pessoas falaram sobre o tema, os lançamentos de produto, também é um tema importante, engajamento nas mídias sociais e posicionamento de mercado. Então, daquelas milhares de conversas que estavam acontecendo, eu já consigo entender, olha, a conversa é sobre isso. E aí, se eu tenho um lançamento de produto, eu consigo mensurar o que está acontecendo com esse, qual a opinião das pessoas sobre a nova fragrância. E aí não se torna Sim. mais um número e performance, né? Se torna a pessoa se relacionando com esse produto e falando, olha, essa fragrância aqui é melhor do que a anterior. E a marca entende, olha, tem conexão com o novo público. Então tem uma série de possibilidades que as conversas elas permitem. E aí, como a gente já chegou aqui no tempo, eu Já. vou compartilhar com vocês esses dashboards. Deixa eu colocar aqui no chat. Ó, Gil, tá chegando uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer da Jacira. A Jacira Perfeito. Medronha, ela pergunta assim, ó. Ela fala que a palestra está fantástica, e um agradecimento especial ao Gil. E ela pergunta como mediar o listening para empresas de médio porte que não teriam condições de investimentos maiores, como sensibilizar a importância. E você está compartilhando aí, né? O Visia. Isso, eu compartilhei o Visa, que é um dashboard visual sobre beleza, tem uma senha. E esse dashboard de Boticário que eu mostrei para vocês tem uma navegação aí com todo o detalhamento dos dados. É um link público, né? Vocês podem acessar e ver um pouco mais Tá. com Eu vou calma. compartilhar depois com os professores. Tá? Perfeito. Hoje, né, uma porta de entrada para o social listening nas médias empresas, né, vai depender um pouco da questão acionável desse dado, né? Que tipo de ação a gente vai gerar desse dado. Mas uma porta de entrada seriam hoje agências que trabalham com o social listening, às vezes tem a plataforma contratada e eles conseguem fragmentar o uso dessa plataforma. Por exemplo, hoje a gente tem plano que tem 600 mil conversas. De repente Sim. a marca não vai precisar de 600 mil conversas, né? A minha conversa, 10 mil conversas por mês, para mim é um número ideal. Então essas agências, elas fragmentam esse montante, né? E elas conseguem trabalhar com planos que se adequem à realidade desse cliente, né? E elas já apresentam relatórios e tudo mais. Mas também a gente pode conversar, entender qual a necessidade, direcionar e colocar vocês em contato também com essas agências. E também, se vocês quiserem aproximar os alunos, eu abri várias caixinhas aqui, tá? Mas a gente pode, de repente, fazer, né? Participar junto. Tem um time também que pode mostrar cases específicos ou direcionar, participar das aulas também, para mostrar um pouco da realidade do dia a dia. Porque cada coisa dessa que eu abri daria uma hora de conversa, certamente. Legal. Eu vou pedir que você se despeça, né? Porque também o Academia está se despedindo, a gente só volta em agosto. Julho é mês de férias para as instituições privadas, né? As públicas não, mas as privadas sim. Então a gente termina esse semestre de sucesso da Academia APP e volta só em agosto. Eu acredito que vai ser um tema sobre produção de vídeo, produção audiovisual. Então, palavras finais, Gil. Muito obrigado pela sua participação. Opa, eu que agradeço aí pelo acolhimento aí.
E muito bom ver o Messa aqui também, né, junto com a Irene. Aprendi muito com eles e todo o repertório e participaram muito da minha formação. E agradeço a todo mundo que participou junto aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou super acessível. Vocês podem pegar meu contato com o Postigo e também meu LinkedIn e contem comigo aí. Estou super disposto a trazer o social listening, né, mais para o debate, para a conversa e trazer luz para esse tema, tá bom? Mas queria deixar só o agradecimento. Obrigado, Postigo, por todo o cuidado aí. Obrigado. Nós teremos, a Todo APP tem muitas oportunidades ainda para você se projetar e projetar o tema ainda. Né? Muitos cursos, temos cursos, palestras, tem Festap, aí tem muita coisa legal para que você possa ainda trabalhar conosco da academia, tá bom? Vamos fazer uma foto. Vamos Vou fazer fazer uma foto. foto Queria que antes todo de você mundo falar dos patrocinadores, né? todo mundo abrindo, enquanto a Mel se produz a foto aí, eu queria lembrar que vocês devem colocar nome, né? Nome, o e-mail e a instituição de educação que vocês pertencem para receber em breve o certificado, vocês vão receber pelo e-mail, né? E também lembrar que em breve a gravação dessa edição vai estar disponível no canal da APP no YouTube. Sem dúvida, agradecer o Gil pela cordialidade, pela prontidão em participar do nosso academia, APP. Essa troca de experiência compartilhando aqui com professores, com profissionais, com amigos e com funcionários também, né, dele. Agradecemos também a todos os professores presentes, aos amigos da APP que estiveram aqui presentes também, pela participação, a toda a equipe da APP, a Mel, que está aqui colaborando, ao Edu, que está aqui colaborando na parte técnica. Agradecer muito os nossos patrocinadores, que é o Master Globo, o Ibope, a Record e o SBT, que são patrocinadores do Academia. E a gente finaliza agora com um sorriso grande para a gente fazer uma foto, né? E até a próxima edição de agosto, tá bom? Mel, a foto é sua. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram. Espero que a gente tenha, que vocês tenham tido uma bela, no mínimo, uma introdução sobre o assunto, né? Porque o assunto é muito amplo, como tudo na publicidade, uma hora é pouco para a gente falar. Vamos lá para a foto? Já fiz, Já já fiz, fez? já. Muito bom. Gente, muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a todas e boas férias, boas festas juninas, boa Copa, que o Brasil traga aí uma taça, né? Mais uma taça, e até agosto com mais uma Academia PP.